Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com JG. Já vou começar pedindo vocês para se inscreverem no canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira e agora em alguns outros dias que começamos outros quadros no canal, eu vou estar aqui direitinho com você na tela do seu telefone, do seu computador, do seu televisor, onde você achar melhor e mais confortável para me assistir. Curte, comenta, compartilha com muita gente, com todo mundo, porque hoje o conteúdo está interessantíssimo, interessantíssimo, e eu vou falar uma coisa com vocês. Tem gente que a gente não precisa nem falar a história, porque a própria vida e a própria história dela abriu o caminho, muita margem para a gente, quando ouvir a palavra portuguesa, a palavra educação, ou talvez a palavra cursinho em Ubaê, a gente já sabe de quem que a gente está falando. Seja muito bem-vinda, Karen, ao Obrigada, meu João. canal, ao meu programa. Que lindo seu espaço, hein? Que Obrigada, lindo. João. É um prazer recebê-los aqui. Sintam-se acolhidos neste espaço. Vocês são muito bem-vindos aqui. Fiquei muito feliz com o convite também. Não tem como não convidar, né? E eu fiquei mais feliz e mais honrado ainda de ter aceito. Gente, essa mulher, vocês não têm noção da inteligência dessa mulher. Eu já fui aluno, inclusive, dela. É surreal, surreal. Isso aqui que ela tem hoje, ela já tentava fazer na escola, né? Sim. Mas assim, ela vai contar aí pra gente durante o programa em si. Agora, Karen, hoje doutora Karen, né? Sim, Mestra Karen e também. professora Karen. Antes de te perguntar sobre essa sua fase na educação, essa mulher aqui, fora daqui do seu espaço de cursinho, fora da escola, fora da faculdade, quem é essa mulher que está aqui na minha frente? Uma pessoa muito simples, apreciadora da arte, do cinema nacional, sobretudo alguém que acredita na educação como caminho de transformação social. Nossa, e você, é uma coisa que a educação, você almejou ela desde criança? Porque tem gente que sonha em ser algo, cresce, por consequência da vida, acaba se tornando outra coisa. Você se especializou muito, era essa a sua vontade desde criança? Acredita que não, João? Não? Ah, Não. essa sim é uma novidade. É uma novidade. Até a minha adolescência ali, até os 15, 17 anos, eu queria ser dentista. E aí, para provar que a nossa vida não é linear, né? Ela dá muitas voltas. A educação ela foi abrindo portas para mim e aí eu fui me descobrindo ali no processo de vocação durante esse processo. Então a educação ela não chegou como um sonho, foi uma consequência da vida. Exatamente. Consequência boa hoje. Sim, valeu muito a pena. E você hoje tem um espaço que é algo raro, algo inédito aqui, né? Aqui na cidade. Primeiro cursinho. De onde surgiu essa ideia? Eu lembro, na escola você já fazia alguns trabalhos, você colocava a gente para apresentar trabalho sentado, eu lembro. Você falava que não, na faculdade vocês vão apresentar trabalho assim. Então você já pensava muito grande desde sempre. Sim. Mas para chegar nesse nível aqui, Então, eu comecei na pandemia, na garagem da minha casa, com apenas um estudante. Os pais foram descobrindo, os alunos foram chegando, o espaço começou a ficar pequeno, e aí veio, né, a necessidade de nós procurarmos um espaço maior para receber esse quantitativo de estudantes. E desde fevereiro nós estamos aqui no novo prédio, que não é ainda o prédio final, porque o prédio mesmo do cursinho ainda está em construção. então também isso aqui não foi um sonho, foi uma consequência. Sim, A também. mulher das consequências boas. Então você começou na garagem de sua casa e você sempre continuou lá até esse ano. Até o ano passado, até dezembro de 2025, nós estivemos lá. Era esse tanto de aluno que você tem hoje? Não. Na verdade, eles estavam muito apertadinhos na sala que eu tinha. Na verdade, a sala era para ter sido, quando eu construí, era para ter sido a ideia inicial, o meu escritório. O professor tem muito livro, tem muito material, tem que ter o espaço reservado para o nosso trabalho. Só que aí os alunos foram chegando, eu comecei a retirar um pouquinho do meu material e colocá-los lá, só que foi ficando muito apertado. E aí surgiu a ideia de alugar um lugar, porque não ficaria pronto a tempo, né, o meu espaço,
já iniciou a construção, mas é lento, é bem moroso. E aí alugamos o espaço e vieram novos alunos, muitos alunos. Hoje nós somos quase 60 alunos, graças a Deus. Então daqui tem que ser um espaço para maior do que esse, né? Sim, se Deus quiser. Hoje você já conquistou um mundo aí. Tem muita coisa, acredito, para conquistar. Mais pra frente você conta pra gente. Mas você lembra hoje da primeira aula de Karen Leite na escola? Me lembro. E lembro também da insegurança. Porque o professor, quando ele sai da universidade, ele acredita que ao ele entrar na sala de aula, ele tem que saber tudo. Mas aí, com o processo de experiência que a gente vai ganhando, com o próprio amadurecimento das ideias, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? E você tem uma coisa rara entre as professoras, que você é muito amada pelos alunos, muito querida pelos alunos. Isso não é de hoje. Gente, quando eu fiz aula com Karen, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu chegava na sala, eu colocava uma mesa do lado da sua, não sei se você lembra, para sentar perto. Gente, é muito conhecimento, a gente admira tanta inteligência. E para você, como que é ter esse carinho dos alunos com você? Porque isso foi desde sempre. Para quem não sabe, eu fui só professora de espanhol por 7 anos, né? Só professora de espanhol. E aí, esse percurso, ele contribuiu bastante para a professora que eu sou hoje. Né? Eu fui percebendo, nessa minha trajetória de espanhol, só como professora de espanhol, que os alunos gostavam de aulas mais lúdicas, mais dinamizadas, e daí a importância de se trabalhar também com metodologias ativas, né? Gosto muito, aprendi nessa época e trago até hoje comigo, porque eu acho que isso conquista os estudantes. E qual foi o maior desafio que você teve? O maior desafio foi conquistar meu espaço. Porque, veja bem, professora nova, de outro município, ninguém me conhecia aqui, ninguém conhecia o meu trabalho, eu também era uma professora iniciante, vamos dizer assim, e não é de um dia para o outro que as coisas começam a dar certo, né? Então, eu acredito que conquistar o meu espaço foi o maior desafio. É claro que hoje já é outra realidade, né? Já com raízes firmadas aqui, já com família aqui, já com meu filho aqui, mas o início é sempre muito desafiador. E você, nesse desafio que você teve no início, você pensou em desistir da carreira, de tentar, ou de ir para outro lugar, tentar em outro lugar? João, eu vou te dizer uma coisa. A palavra desistir, ela não faz parte do meu dicionário. Não faz. É claro que houve sim momentos de frustração, houve momentos de cansaço, sobretudo cansaço emocional, físico também. Mas as pausas, elas são muito importantes, né? Até para a gente conseguir retomar melhor e entregar um conteúdo de qualidade para os nossos estudantes, né? Senão até eles ficam prejudicados, né, por não receber aquilo que eles merecem. Hoje, no seu cursinho, você tem quantos alunos em média? Aqui 60, né, que você Em média, falou. 60 estudantes. Mas você lidar com mais gente, né? Você trabalha na rede pública ainda? Também, tem 2 cargos na rede pública. Então você trabalha o dia inteiro, literalmente, com Sim, eu educação. respiro educação, é minha vida. E tem alguma diferença hoje do estudo público, do que você passa na sala, para os alunos? Você é professora de português, nos dois Sim, cargos. sim. Então, espanhol já saiu de Não, cena. o espanhol saiu inclusive da grade. Então, hoje você, o dia inteiro com educação, tem muitos alunos, então você tem 60 aqui, isso multiplica por 10, né? Nos seus dois cargos. Você tem alguma diferença do que você ensina dentro da sala de aula, que você passa aqui? Não, a metodologia é a mesma, a paixão pela educação e pelo ensino é a mesma. O que muda é a intencionalidade. O estudante que vem até aqui ao meu cursinho, ele vem, ele senta, eu não preciso perder tempo pedindo, façam silêncio, abram a apostila, faça assim, porque ele já vem com a intencionalidade de receber o conteúdo. Lá na escola, não, né? Uhum. Tem que fazer chamada, e aí isso demanda tempo, né? Tem que organizar, principalmente os pequenos, né? Tem que organizar, tem que deixá-los sentados, confortados. Ainda tem os que chegam atrasados, né? E abre porta e fecha porta. Então, aqui é diferente porque
Eles chegam, recebem o conteúdo, interagem, socializam, interagem, né, uns com os outros também, eu acho isso muito importante, mas eles já vêm com essa intenção. Não tem aquela perda de tempo, sabe, que tem na educação básica, infelizmente. Hoje vem quem realmente quer buscar conhecimento, Sim. né? Então você tem muitos alunos e teve muitos alunos. Tem algum aluno ou aluna em especial assim que você olha, que você lembra, marcou sua trajetória como professora? Muito difícil, né? Que pergunta difícil. Porque são muitos, né? Sim, é muito difícil essa pergunta, falar só um, porque todos os alunos que passam na minha vida, eles deixam um pouco de si em mim. Uhum. Né? Eu sei que eles levam também um pouco de mim neles, porque eu sou uma pessoa que eu construo uma relação muito afetuosa com os meus estudantes. Às vezes, eles mesmos falam para mim, eles têm muita liberdade de chegar e dizer, cara, eu odeio português, mas eu venho estudar por sua causa. Né? Isso é muito importante. E aprende, né? Porque, veja bem, quando o estudante ele não tem um vínculo, ele não consegue estabelecer um vínculo com o professor, cria até uma barreira, né? Então, essa questão dessa relação afetiva deixa também o processo de ensino-aprendizagem mais leve. E tem até uma frase que muitos professores usam, muitos escritores usam, e muita gente fala, que é que a educação transforma vidas. Você concorda e você acha que sim? E por quê? Concordo, e você está diante de uma pessoa que teve, sim, eu sou um exemplo real e concreto de uma pessoa que teve sua vida transformada pela educação. Bom, forte. E transformada, e a gente já vê resultados, gente. Doutora, né? Doutora, Karen. E você, é, igual tem a forma de aprendizado, né? De lidar com os meninos que você falou, os meninos e as meninas, os alunos, do particular pro, pro público. Uhum. E você acha que saindo daqui, o aluno ele chegando, ele tem a certeza de que vai conseguir o sucesso no Enem, no cursinho, é, numa Unimontes, numa federal? Você acha que precisa de quê para o aluno sair daqui com essa certeza? Ah, eu vou sair daqui e eu vou conseguir. Muitos conseguem, né? Você tem uma taxa muito alta de aprovação. E o que você acha que vai na certeza do aluno? Eu vou em Karen, porque muita gente vem com a certeza. Eu vou para lá com a certeza de que eu vou colher resultados. Aí você acha que é certeza alguém vem, alguém quer, com a intencionalidade de aprender, vai conseguir só de estar aqui com você? Olha, essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto perspicaz. Não quer dizer que o aluno vem e ele vai sair daqui aprovado. Depende muito do estudante. Uhum. Né? Se o estudante ele quiser, ele se dedicar, ele abrir mão de certos lazeres e de certas distrações para a construção do seu próprio futuro, é possível sim. E eu estou aqui para torná-lo um vencedor. É sair daqui direto para a universidade. Teve uma pergunta que eu fiz para PH, a gente falando sobre arte, ele é artista, desenhista. Eu perguntei para ele se precisaria de dom para fazer arte. E ele me respondeu que não precisaria. Que a pessoa consegue se aprimorar se ela estudar. Você acha que o português, a redação, ela precisa de um dom? Ou só se a pessoa querer, lógico, ela querer estudar, se aprimorar nisso, ela consegue? Muito interessante essa pergunta, eu gostei. Redação não é dom. Redação não é fórmula mágica. Redação é técnica, é treino, é exercício, é dedicação. Esse processo de escrever, a professora corrige, faz uma intervenção, solicita correções, ajustes. Esse vai e volta de textos é um processo muito natural nessa redação, no processo de construção da redação. Então, se o aluno ele deseja aprender, se ele chega com vontade e disposto a isso, com certeza ele vai sair do 0 para o 1000, né? O que é o que nós esperamos. Então basta o aluno querer. Basta ele querer e se dedicar para isso. Você foi aluna de muitos professores, né? Você foi aluna. Você estudou em escola pública? Sim, sou fruto de escola pública, fiz pós-graduação em escola pública, universidade, escola pública,
mestrado em escola pública e também não paguei nada para fazer o doutorado. Então, muito fruto. Aham. Você, então, foi aluna de escola pública. Você nunca fez nenhum cursinho particular? Não fiz e vou te explicar o motivo pelo qual eu Uhum. não fiz. Na época que surgiu o PAS da Unimontes, custava a inscrição R$ 120. E meus pais não tinham condições para custear para mim. Assim como eles também chegaram para mim e tiveram a seguinte conversa: olha, se você quiser fazer faculdade, vai ser faculdade pública, porque nós não temos condições para pagar particular. E aí eu consegui livros emprestados, aliás, livros, cópias de livros, né, de pessoas que já tinham utilizado e que, como já tinham passado, puderam me emprestar. E vim para cá, para o Bahia, para poder estudar. E graças a Deus deu certo. Foi minha primeira porta de entrada na Unimontes, em 2007. Saí de lá agora em 2022 no mestrado, porque não tinha o doutorado na Unimontes. Fui para Uberaba, mas se tivesse na minha área, eu teria continuado lá. Então, você foi aluna e já foi professora de muitos. Foi um tempo diferente, né? Você foi aluna. Foi de vários tempos, na verdade. Você foi aluna Sim. na escola até a faculdade. E hoje você é professora, tanto na pública quanto na particular. Você acha que mudou da época que você era aluna para hoje você professora a forma dos alunos aprenderem? Mudou bastante, né, João? Porque a educação na contemporaneidade ela é atravessada pela tecnologia, né? Nós temos aí estatísticas internacionais recentes que apontam que 2,6 bilhões de pessoas ainda estão desconectadas. Mas nós temos que considerar que os nossos estudantes de 2026, da nossa geração, eles nasceram numa época digital, né? A tecnologia, ela é uma realidade. E qual que é o nosso desafio? O desafio do professor atual é fazer com que esse estudante ele tenha consciência, né? O celular ele não é inimigo, ele não é o vilão, é a educação digital desde cedo, não só a partir do ensino médio, como propõe o governo do estado de Minas Gerais, para que desde cedo esse estudante que chega até a escola, ele saiba, por exemplo, reconhecer na internet o que é um discurso de ódio, o que é uma fake news, o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar. E é claro que a família também, essa parceria da família com a escola é muito importante, porque nós sabemos que existe uma lei, né, que fala sobre a proibição do uso do telefone na escola, só que muitos estudantes ainda levam, né? E aí, qual que é a nossa dificuldade? É fazer com que esse estudante ele não se distraia, né? Não prejudique o seu próprio futuro, que ele já começou a construir, porque o futuro já começou, né? Ele começa a ser construído no hoje. E aí é conscientizar esse estudante de que essas poucas horas de distração pode comprometer o futuro dele. Então tudo é equilíbrio. E qual é o maior erro hoje desses estudantes quando eles vão prestar um vestibular hoje em dia? O maior erro é não se preparar com antecedência, né? Porque nós temos aí Enem, temos Unimontes, duas possibilidades, uma pelo PAS e uma pelo vestibular tradicional, né? Deixar para se preparar em cima da hora, porque o que acontece? O vestibular, o aluno que sai da escola pública e vai prestar um vestibular, ele tem que ter constância de estudo, né? Não se aprende a estrutura de uma redação do dia para a noite, né? Ele tem que ter repertório sociocultural, ele tem que ter conhecimento sobre todos os eixos temáticos, ter repertório sociocultural para todos esses eixos. E fazendo um acompanhamento com um professor especialista de redação, não tem como esse aluno não ficar bom. Ele vai ser exigido o mínimo de 2 redações semanais, né? Então, preparar-se com antecedência é a chave do sucesso. Você desafia seus alunos semanalmente. Semanalmente. E, cara, agora você como professora, que a gente que está na área, a gente admira, e tem vezes que a gente admira para o bem e para o mal os outros profissionais, colegas da Uhum. gente. E para ser um bom professor, o que você acha que o cara ou a mulher precisa ter? Comprometimento com a qualidade da educação. E
Eu te perguntei quase agora, você falando sobre o aluno do vestibular, né? O erro Uhum. dele. Mas você também tem uma taxa muito grande de aprovados. Sim. Quando esse aluno seu aprova, você recebe a notícia, cara, passei, consegui, como é que você fica? A sensação é de dever cumprido. A sensação é que eu estou no caminho certo. É muito comemorado, eu sou uma torcida organizada por esses estudantes. Comemoro como se fosse da família mesmo, porque eu acompanho todo o processo. Há estudantes que chegam aqui do zero para começar da base e saem preparados para a universidade. Isso é muito gratificante. Eu te perguntei também se você tinha um aluno especial. Você não quis escolher seu preferido. Mas tem alguma aprovação de algum aluno mais emocionante para você? Olha, um aluno, não, mas no ano de 2024, eu tive uma turma, ainda nós estávamos lá na minha casa, quando o cursinho funcionava lá. Toda a turma, ela foi aprovada ao mesmo tempo. Isso para mim ficou assim registrado e eu vou levar na minha memória até enquanto eu tiver lucidez. Gente, o papo tá muito bom, tá interessante, tá crescendo o conhecimento meu e de vocês que estão assistindo. Mas não esqueça, gente, de se inscrever aí no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo para muita gente, que muita gente tem que ver isso aqui. Tem aluno que, quem sabe, não vai estar aqui com você, né? Qualquer um aluno pode vir pra cá? Sim, Qualquer pessoa, só te procurar, sim. vem pra cá. Venha pra cá, venha se preparar. Venha se preparar. Agora, doutora Karen, o que representa concluir um doutorado? Porque é muito difícil, são poucas pessoas aqui, a gente mora em uma cidade pequena, poucas pessoas têm. Não sei se tem outras pessoas. Não, eu sou a primeira do Você é município, a sério. primeira a abrir um curso particular, a primeira a ser doutora. Então, você já está na história da cidade. Que bom, né? Mas o que representa concluir um doutorado? A realização de um sonho, mas acima de realizar um sonho, de ser uma grande conquista, representa também anos de estudo, uma vida dedicada à pesquisa, à educação. É claro que os frutos, eles chegam, né? Depois de um tempo de estudo. Há momentos em que a gente pensa, ai meu Deus, para que eu fui inventar isso? Nos momentos mais difíceis, né? Mas no final, a gente percebe que ao concluir um doutorado, por mais que seja o nível mais alto em se tratando de educação, a gente não sabe tudo. Né? Qual que é a compreensão que agora eu tenho depois de me tornar doutora? Que a minha responsabilidade agora é muito maior com a qualidade da educação, com o compromisso com a educação de qualidade. Né? Então, foi muito interessante a minha trajetória. Houve momentos, sim, de muita dificuldade, de cansaço mental, até por causa das viagens, né? Por causa da localização da minha universidade. Mas imagine você que o doutorado é um oceano. Por mais que eu mergulhei nesse oceano do conhecimento, o oceano é muito grande. Então a sensação que fica é que ainda há muito a se explorar. E qual que é Né? o maior aprendizado seu do doutorado e do mestrado? O maior aprendizado Uhum, só um só. é estude porque você ama. Faça aquilo que, não esperando títulos, não esperando diploma. Às vezes quem entra só pelo diploma nem conclui. Né? Então acho que o maior aprendizado foi saber que o conhecimento ele é infindável. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais ainda isso me aguça a esmiuçar, a pesquisar mais, a refletir mais sobre a educação, sobre as políticas públicas educacionais. É claro que minha metodologia mudou absurdamente, porque o conhecimento que você adquire nesses cursos estrito senso é absurdo. Né? Então, são coisas positivas. Então você vive a educação de manhã, à tarde e à noite e ainda estudava. Como é que você conciliava com seu filho, com sua família? Com organização e com apoio, com carinho da família, né? Um dia de cada vez, organizando as prioridades, né?
E hoje, Karen, se tem alguém que, algum aluno seu talvez, que venha, ou alguém te assistindo, na cabeça e eu quero sair da escola e ser professor, quero seguir a carreira acadêmica. Que conselho que você dá aí dessa pessoa? Confie no processo, se dedique. O professor é um eterno estudante. Nós não podemos paralisar no tempo, né? É esse movimento constante de busca e tem que ter paixão, né? Eu nem falo só vocação, tem que ter paixão por aquilo que se faz, até para entregar um ensino de qualidade, que é o que nossos alunos eles merecem. Karen, você já concluiu, a faculdade, um mestrado, um doutorado, pós, tem seu curso particular? Você tem algum sonho profissional ainda que você quer realizar? Ou já está 100% realizada? Tem, a gente sempre tem que ter sonho, né? Para continuar levantando, motivado. Agora, o desejo é ampliar e consolidar o curso Karen Leite, aumentar o número de aprovados e que este espaço, que esse educandário que surgiu esse ano aqui, né, na cidade, ele se torne uma referência em âmbito educacional na nossa região. Já é, né? Vai aumentar. Vamos falar um Tomara. pouquinho sobre Enem vestibular. Você gosta bastante, né? De Gosto. falar. Anotei aqui algumas coisas para te perguntar, que é dúvida minha não, né? Porque eu também não faço mais Enem, mas de muita gente que Ainda está pode assistindo. fazer. Ainda posso fazer. Mas de muita gente que está assistindo, seus alunos. Vamos esclarecer aí tudo para eles. Dá a notinha aí para eles passarem. A receita, vou dar a receita para eles. Quais os conteúdos que mais costumam aparecer na prova de linguagens do Enem? Então, a prova de linguagens do Enem é uma prova essencialmente de interpretação textual. Mas, para além dessa leitura e dessa interpretação de texto que os alunos deverão estar preparados nesse dia, eles podem esperar questões sobre variação linguística, funções da linguagem, intertextualidade, figuras de linguagem, e além da parte de literatura, né, que eles podem aguardar por textos, fragmentos de textos de Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e outros contemporâneos. E quais habilidades o estudante precisa desenvolver para ter um bom desempenho na prova? Primeiro, ter controle do tempo, né? Aqui eu estou falando a parte da questão de fazer uma leitura cuidadosa, fazer uma leitura atenta, mas essa parte de controle emocional e controle do tempo, ela é muito importante porque às vezes os estudantes eles ficam muito apegados em uma única questão, né? Então, se isso for percebido e o aluno não seguir adiante, essa única questão pode comprometer todo o restante da prova dele, porque não vai sobrar tempo, considerando que nós ainda temos uma redação. Você aconselha fazer a redação antes ou depois? Eu aconselho fazer antes, aliás, depois, porque no meu caso eu fiz antes, né? Mas eu aconselho que os meus estudantes façam depois, porque ao fazer toda a prova, eles podem pegar ali alusões, referências que aparecerão no decorrer da prova. E quais são as principais dicas para escrever uma boa redação no Enem e também na Unimontes, onde foi sua casa, né? Então, tanto o Enem quanto a Unimontes, que agora também é Sesgran Rio, não sei se você soube, que agora a Unimontes ela está nessa crise identitária. Não é só mais Unimontes, agora o processo seletivo também está nas mãos da Sesgran Rio. Elas têm propostas distintas de redação. Então, o estudante que vai fazer o Enem, ele tem 30 linhas para poder fazer a redação. Na Unimontes, no vestibular tradicional, ele tem só 20 linhas para poder fazer. E não é só diminuir a letra. Tem que se preparar, tem que aprender a estrutura da redação, porque há um processo que se chama retextualização, que é o que o estudante vai ter que fazer quando for fazer a prova de redação da Unimontes. E outra questão, o estudante ele tem que se preparar com antecedência, aquela hora nós comentávamos, por quê? A questão da redação, ela tem uma técnica. Na introdução, tem os elementos obrigatórios, assim como no desenvolvimento e na conclusão. Então, se a introdução não apresentar, por exemplo, repertório sociocultural, tema, tese e 2 argumentos,
já fica complicado, porque a introdução é o seu projeto de texto, né? Então, apresentar uma proposta eficaz, consistente ao final do texto, né, constando os 4 elementos: a gente, que é a pessoa que vai resolver o problema, a ação, de que modo e com qual finalidade, isso também é muito importante. Quais os erros mais comuns que fazem os candidatos perderem muitos pontos na redação? Os erros mais comuns, vamos lá. Erros ortográficos, né? Repetição de palavras e de ideias, que é uma coisa que eu trabalho assim incansavelmente com os meus estudantes. Porque, por exemplo, se lá no primeiro parágrafo, só para que você entenda, e os nossos telespectadores também, né? Eu tenho certeza que muitos dos meus alunos estão acompanhando. Se no primeiro parágrafo o estudante precisou usar o conectivo que traz ideia de adversidade, a palavra mas, lá no segundo parágrafo ele não vai usar a mesma palavra. Por quê? O corretor ele está interessado em saber, esse aluno ele tem uma pluralidade vocabular? Por isso a importância de se preparar com antecedência, até para ampliar o seu léxico, né? E aí o estudante não vai fazer isso, não vai trazer essa repetição de ideias, por quê? Diminui a nota, né? Então, mas, contudo, porém, todavia, não obstante, que é o que eu mais recomendo que eles utilizem, deixa o seu texto muito mais interessante, muito mais rico, né? E é isso que o corretor quer ver. Outro aspecto também que faz com que o estudante ele perca ponto é apresentar uma proposta meio vaga. Ele não foi consistente. Né? Apresentar o tema, mas não falar do todo, às vezes fala de uma parte do tema, né? Mas não explora o todo. Isso também faz com que o estudante perca ponto. Existem aspectos que podem levar a uma redação à anulação? E se sim, quais são? Existem. O principal deles, que eu comento muito com os meus estudantes, é o desrespeito com os direitos humanos. Então, por exemplo, o estudante, o candidato, ele não pode chegar lá no vestibular e, por exemplo, defender o linchamento, a justiça com as próprias mãos, porque isso macula um aspecto muito importante, que é um direito fundamental, que está presente lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outro aspecto, copiar o texto motivador. O texto motivador ele está ali para poder te estimular a pensar, né, para que você amplie o seu raciocínio. Outro aspecto, assinar a prova de redação, não pode também. Há também a questão do texto insuficiente. O que é o texto insuficiente? Um texto que tenha menos de 7 linhas. Isso também faz com que a redação seja anulada. A folha em branco também. E tem um que é muito interessante, que as pessoas, a maioria não sabem, se chama impropérios. O que são os impropérios? Que acontece muito na redação do Enem, principalmente. Os insultos, os xingamentos, os desenhos. Então, são casos a se pensar e a se policiar para não cometer. Como que o estudante deve se preparar ao longo do ano para chegar assim no dia da prova, tranquilo, agora eu vou fazer, tá de boa? Ele deve semanalmente procurar fazer o mínimo de 2 ou 3 redações. Ah, mas é muito. Não. O que é que você faz de meia-noite às 6? Vestibulando, vai dormir só depois que estiver na universidade. Né? Então, se preparem com antecedência, assistam a séries, documentários. Ah, professora, mas eu não gosto de assistir jornal. Tem que assistir jornal, pelo menos aquele de sábado, meia-noite, que faz um apanhado geral de tudo que aconteceu no Brasil, no mundo. É importante que ele tenha aulas também de língua estrangeira, que no meu curso tem aula de linguagens completas, né? Que é literatura, português, redação, e a língua estrangeira também, que é espanhol. Mas esse estudante ele pode procurar um professor que é especialista, né, de sua confiança, para se preparar, para poder chegar mais seguro e para aquilo não ser um bicho de 7 cabeças para ele também. Ao sentar ali para poder definir o seu futuro, porque faculdade, universidade é transformação de vida, né? Ele tem que se sentir seguro, familiarizado com aquilo que ele está fazendo ali. Por isso é importante fazer o estudo reverso, fazer as provas anteriores, né?
E quem tem dificuldade para escrever, pode aprender a fazer uma boa redação? Por onde que essa pessoa começa? Pode, com certeza. Tudo é dedicação, né? Eu já tive muitos estudantes que saíram do zero para a universidade, né? Então, é repertório sociocultural. Os estudantes têm muito medo de repertório sociocultural. Mas pensem comigo, se ele perpassar por todos os eixos temáticos do Enem, por exemplo, que serve também para a Unimonte, se eu tenho um repertório sociocultural, pode ser uma música, um filme, um documentário da Netflix, uma novela, um desenho, tudo é repertório sociocultural. Se eles têm a prática de fazer uma redação sobre todos os eixos temáticos, como que esse aluno vai ser aprovado? Ele vai ter repertório para todos os eixos, porque o tema é uma surpresa. Mas se ele já se preparou com antecedência, não tem como dar errado. Mas agora você vai falar só um conselho para quem vai fazer o Enem, um vestibular, tentar esse ano. Só um conselho. Qual seria? Confie no processo. Você tem potencial. Às vezes os alunos eles não acreditam em si. E esse também é um trabalho que o professor também faz com o estudante. Às vezes nem é só ensinar o conteúdo, às vezes é trabalhar até a autoestima do estudante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou te desafiar um pouquinho. Eu vou te dar nomes de pessoas que eu queria saber com quem que você tomaria um café, né? Estamos no Café com JG, quero saber com quem você tomaria um café. Sim, não e por quê? São pessoas inteligentes, eu acho que você conhece todos. Também, né? Paulo Freire. Com toda certeza. Com toda certeza eu amo Paulo Freire. E por que eu tomaria esse café com ele? Porque assim como eu, ele defendia uma educação transformadora e eu tive a minha vida transformada, né, pela educação. E também porque ele falava e ensinava muito que o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo horizontal. Não quer dizer que o professor é detentor do conhecimento. Eu trago muito esse conhecimento para as minhas aulas. Por isso, a questão do doutorado, que você havia me perguntado, é muito interessante. Porque eu pego a teoria que eu aprendi nesses cursos, né, ademais da universidade, e aplico essa teoria nas minhas aulas, né? Então, eu tomaria, assim, um café com o Paulo Freire com muita honra, porque ele ensinava muito sobre a questão desse processo de ensino-aprendizagem, dessa relação dialógica, de considerar a vivência do estudante, a bagagem dele, porque todos nós temos saberes para oferecer. Com Anísio Teixeira. Também. Darcy Ribeiro. Também, Montes Clarense. Rubem Alves. Também. Clarice Lispector. Super. Monteiro Lobato. Também. Ia dar umas cutucadinhas nele. Ia. E qual, por exemplo? Então, é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Nós conhecemos o Monteiro Lobato pelas obras infantis, né? Mas ele tem, pelo famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele não escreveu só para criança. Ele tem algumas obras que depois de 10, 20, 30 anos pós-morte dele tiveram que ser recolhidas das escolas por questões de racismo, né? Então eu daria uma aula antirracista para ele. E teria algum escritor que você não tomaria café? Não, todos têm obras que têm alguma coisa positiva para nos ensinar. Agora eu vou te desafiar mais ainda. Você vai me falar em uma palavra só a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Pode, vamos lá, vamos Mas tentar. uma só palavra. Vou tentar. Infância. Infância. Superação. Professor inesquecível. Ivana Ferrante Rebelo, professora de literatura da Unimontes. Não está sendo nenhuma palavra, você está vendo, Tá. né? O professor conversa demais. Um livro. A Moça Tecelã, de Marina Colassante. Essa aqui eu já sei o que você vai responder, mas eu vou perguntar. Uma universidade. Unimontes, claro. Um sonho. Um sonho. Ai, tem tantos. Escolhe Um sonho. Ver meu filho crescer com saúde, se formar, estudar. Um defeito seu.
Eu sou muito exigente comigo mesma e isso é ruim, Uma, às vezes. uma qualidade. Eu sou muito determinada. Uma viagem. Tenho muita vontade de conhecer Portugal. Quem sabe fazer um pós-doc lá. Ó, uma comida. Ah, comida saudável, comida de verdade. Mais uma. Uma? Tão difícil escolher uma só. É, deixa eu me Tem pensar. muitas comidas favoritas, então. Tem. Ah, eu gosto muito de medalhão assado. Um momento inesquecível. O nascimento do meu filho, Como é que ele chama? Theo, vai fazer 3 aninhos no próximo mês. Uma inspiração. Meu pai. Posso falar por quê? Pode Meu falar, por pai? quê? Então, meu pai é minha inspiração porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei lá em São Bento. E lá tem aquela estradinha de terra. Eu não sei como é que tá agora, tem um tempinho que eu não vou lá. Mas naquela época, em 2012, 13, gente, tinha muita terra. Muita. E assim, eu não tinha carro nem moto. As primeiras vezes que eu comecei lá, eu ia de carona, sempre encontrava alguém para poder me levar. E quando eu comecei a ir sozinha, meu pai comprou uma moto para mim, eu não sabia muito bem pilotar. Eu caía tanto, tanto naquela estrada de terra, e eu sempre chegava na escola, às vezes chorando, chegava em casa machucada, eu sempre estava muito machucadinha. E aí um dia eu cheguei de lá e falei com meu pai, pai, eu tô querendo desistir dessas aulas lá. Eu tô caindo demais naquela areia, tô machucando demais, tô sempre machucada. E aí ele falou algo comigo que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Ele falou assim, minha filha, você caiu? Eu falei, caí, pai, tô caindo demais. Da próxima vez que você cair, levanta, sacode a poeira, limpa a sua roupa, monta na moto e segue em frente com sua aula. Mas na verdade, o que ele quis me dizer? Você vai cair demais ainda na sua vida. As quedas, os obstáculos, eles sempre vão existir na sua vida. O importante é você se levantar. É você ter coragem e seguir em frente. Seu olho chega a brilha quando você fala. Ah, sou fã demais do meu pai. Seu pai é educador também? Não, todo mundo pergunta, mas não é. Ele tem uma boa comunicação, uma boa oralidade, mas não é. Não é. Então você não puxou dele. Isso aí. Eu acho que eu puxei. Um conselho aos estudantes. Confie no processo. Família. Minha base. Uma mensagem aos professores. Continuem acreditando na educação. E uma mensagem aos estudantes. Nem todos os dias vocês acordarão estimulados, motivados. Daí a importância de se ter disciplina. E outra mensagem também que eu deixo aos estudantes. Façam do celular um aliado e não um vilão. Né? Memorizem isso. Façam do celular uma ferramenta de estudo. Não deixe que as distrações, que as notificações roubem o precioso tempo que você tem de se preparar, porque isso pode impactar negativamente na construção do seu futuro. E agora, minha última pergunta. Quem é mãe sempre toca o coração quando fala do filho, né? Aí como você se imagina Theo daqui a 20 anos? Hoje ele tem 3, né? Ele com 23. Como você imagina? Eu imagino ele dentro de um hospital, porque meu desejo é prepará-lo para que ele seja um cardiologista. Claro que eu vou considerar os desejos e as vontades dele, mas minha vontade como mãe é que ele trilhe pelo caminho da saúde. Imagina a responsabilidade de ser filho dessa mulher, gente. Não vai estudar pouco, não. Não vai estar pegando o pé na escola. Não vai ler pouco, não. Não vai ler pouco, não. Mas, Karen, muito obrigado por você ter topado falar comigo, falar com a gente aqui. Te agradeço demais. Te desejo todo o sucesso do mundo. Você já tem um sucesso gigantesco, mas tem margem para muito mais, viu? Eu que agradeço por você ter comparecido aqui. Volte mais vezes. Voltarei. Venha assistir a uma aula para você ver como é que funciona, que é super animado, os alunos interagem, socializam. E foi um prazer imenso. Né, gente? Se inscrevam no canal do JG, compartilhem o vídeo. Eu ia fazer essa parte, mas melhor deixar para ela. A doutora tá pedindo. Ordem de doutor, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês que assistiram. Curta, comentem, compartilhem. Até a próxima. Beijo.